Oi, Leila. Olá, olá, Monique. A paz do Senhor, queridos. Como é bom poder estar com vocês nesse momento para a gente entender, conversar, perguntar e fazer uma direção para que o nosso ministério ele seja inclusivo. Embora seja redundante pensar e falar numa igreja inclusiva, né? Essa palavra não precisaria existir, mas como a gente talvez esteja falhando em alguns pontos, talvez falar que precisamos ser igreja inclusiva, falar o óbvio, seja necessário nesse momento. Verdade, verdade. Leila, eu queria expressar a minha gratidão a você por estar aqui, né? Hoje, dia 7 de setembro, feriado, e você se disponibilizou para estar conosco nesse horário. Muito obrigada, né? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Me indicaram você, falaram muito bem de você. Eu já tinha ouvido, né, um pouco das suas palestras. Você é uma bênção e eu queria externar essa gratidão a você. E seja bem-vinda a essa conferência, a esse momento que teremos aqui juntos. E para iniciar, eu gostaria de fazer uma oração por você, para que a gente possa começar. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor, Deus. Obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, nos ajudado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por essa conferência, Pai. O Senhor permitiu que acontecesse, ó Deus. Obrigada, Senhor, por esse tema, Pai, que o Senhor tem despertado, ó Deus, em nossos corações. Obrigada, Senhor, pela vida de todos os palestrantes, ó Deus, que estiveram aqui, assim como a Leila, que está conosco nesse momento. Coloca, Senhor, a vida dela nas tuas mãos, Senhor. Coloca o seu ministério, Pai, o ministério dela, Senhor, diante de ti, ó Pai, abençoa. Senhor. Tua serva, Deus, abençoa a tua família, Pai, os seus projetos, os seus trabalhos, Senhor. Abençoe, Deus, esse momento que teremos aqui juntos, Pai, nesse último dia de conferência, Deus. Obrigada, Pai, pela vida também de todos os participantes, ó Pai, nossos irmãos em Cristo. Abençoe a cada um, Deus. Abençoe cada igreja, Senhor, que esteve aqui sendo representada, Pai, durante essa semana, Senhor. Que tenhamos, ó Deus, mais igrejas inclusivas, ó Pai, que a inclusão, Senhor, nasça dentro dos nossos corações, que a inclusão comece dentro de nós e dentro da nossa casa, Pai. Nos ajude, Senhor, a prosseguir, Senhor, nesse caminho. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Fala um pouco de você, Amém. seu trabalho, Falo da sua profissão. Falo sim. Eu tenho o privilégio, né, da minha formação ter sido de berço, porque eu nasci num lar onde papai e mamãe já amavam a Deus e foram me ensinando esse caminho. Então, a melhor escola, eu já estava dentro dela, dentro da minha família. Desde pequena, eu acompanhava sempre minha mãe nas atividades da igreja, bem como num curso que ela fez, chamado APEC, que é a Aliança Aliança para a Evangelização de Crianças. Né? E aí, eu tinha 6 anos de idade e eu ia com ela. Então, eu já estava ali sendo apequista, assistindo, participando, ouvindo todas as histórias. E teve um dia que a líder, né, que estava lá dando a aula, a professora, ela diz o seguinte: filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Quando eu ouvi aquilo, eu ia desde o ventre da mamãe para a igreja, mas fiquei naquela dúvida: será que eu não tenho Jesus no coração? E eu chego em casa e falo para a mamãe: mamãe, como é que eu faço para aceitar Jesus? E ali, aos 6 anos, eu falo para Jesus que eu queria que ele viesse morar no meu coração.
naquele mesmo dia, né, eu pego o Plano de Salvação, o livro Sem Palavras, sento na minha calçada e ali Deus começa o meu ministério. Eu começo aos meus 6 anos a falar de Jesus para outras crianças, né? Então, Linda! ali inicia, Monique. E aí, sempre servindo ao Senhor no espaço da igreja, sempre muito preocupada em que todos estivessem sendo atendidos, Deus foi me dando algumas formações. Então, eu tive o privilégio de fazer o magistério, do magistério eu fiz pedagogia, de pedagogia eu fui fazer, antes de pedagogia eu fui fazer o seminário, e aí no seminário eu faço a escolha de ter uma formação como educadora religiosa. Vou para um espaço de trabalho onde eram realizadas literaturas evangélicas e sempre envolvida no meio evangélico. E fazendo meu ministério no espaço da igreja como educadora religiosa. Recebo um convite, me torno ministra de educação religiosa e ministra com crianças. E sempre na preocupação de como estava sendo o trabalho, como aquelas crianças, então todos aqueles detalhes pequenos, não está se adaptando, chora muito, não consegue ficar, não quer ir, tudo isso era preocupação. Até o momento, eu não pensava exclusivamente nessa palavra inclusão como sendo aquela inclusão de crianças com deficiência, a criança com os transtornos, a criança com dificuldade de aprendizagem, a criança que tinha problema de depressão. Essa criança, ela ainda não era um tema de reflexão, mas todas as crianças que entravam no ministério para fazer parte da escola bíblica, do culto infantil, da EBF, dos eventos, todas essas crianças havia uma preocupação de como elas conheceriam Jesus e trabalhariam na seara. Era a minha preocupação. Passou-se esse tempo, aí eu venho a ter o privilégio de ir para o município, né, como professora, e aí eu comecei a conhecer essa realidade da criança com deficiência. Então, foi o espaço da escola que me apresentou essas crianças, porque até o momento eu não tinha visto nenhuma criança com deficiência chegar na igreja. Isso foi em 2002. Olha que pouco tempo que eu travei com essa realidade de ver crianças deficientes no espaço da sociedade. Isso, historicamente, tem um motivo, mas onde estavam essas crianças? Começou a ser o meu questionamento. E aí Deus começa a me convidar para pensar meu ministério, procurando onde estavam essas ovelhinhas de Jesus que precisavam ser pastoreadas. Então, foi a partir de 2002 que eu sinto o Senhor falar ao meu coração, à minha mente, dizendo: ainda há cordeirinhos que não ouviram falar, porque o mundo está excluindo. E ali inicia a minha preocupação no ministério, né, de pensar na inclusão de crianças com deficiência. Até mesmo as crianças surdas, né, que usam a Libras, eu não tinha visto no espaço da igreja. Fui ver agora por volta de 2016, 2017, porque até então nem as crianças eu não tinha ainda encontrado nenhuma delas nos bancos da igreja, muito menos participando do ministério infantil, né? Elas não estavam sendo levadas à igreja. Eu não sei na realidade de vocês. Eu até gostaria aí que o pessoal falasse: olha, na minha igreja já tem há muito tempo. Não! Olha, desde tem um que cresceu. Vai comentando aí, informando para a gente, né, se na sua igreja
há quanto tempo você já tem recebido, visto crianças com deficiência? Isso é muito importante para a gente saber. Passou esse momento, e aí, envolvida no ministério, a gente tinha que pensar as estratégias. Até então, eles eram, claro, eram aquela dedicação do servo do Senhor, da serva do Senhor, que dá o seu melhor, programa, planeja, mas sem conhecimento suficiente. Mas acontecendo. E aí, aquela realidade começou a mexer cada vez comigo, porque vivenciando um momento na igreja de ministério infantil, participando de uma equipe no qual a diretora-geral me convidou para que eu ficasse responsável pelos cultos infantis, manhã, noite, participando de todas as outras atividades do evento. Uma outra era psicóloga, ela coordenadora. Nós três, então, começamos a perceber que precisávamos abranger o ministério com essas crianças efetivamente. Então, a gente tinha, durante o momento do culto, pessoas que eram mediadores, aqueles que faziam parte de estar acompanhando aquela criança e auxiliando para que ela pudesse entender e acompanhar tudo o que estava acontecendo. Então, ali começava. Só que teve um passo antes. Como é que nós íamos saber se aquela criança precisava ou não de uma atenção diferenciada? Uma atenção que a incluísse de verdade no momento dos cultos. Então, foi programado um momento em que os pais faziam um cadastro, nome, endereço, que muitas igrejas têm, né? O cadastro das crianças que participam do ministério. Só que ele não tinha só o nome, endereço, nome dos pais, telefone e WhatsApp. Não era só isso. Aquela ficha da criança fazia algumas perguntas mais diretas, né? Para saber se aquela criança precisava, então, de um atendimento que desse a ela condições dela participar verdadeiramente das atividades na igreja. Então, se ela tinha algum tipo de dificuldade na escola, se ela tinha algum problema, né? Que se tinha algum médico informado algum problema, e lá sutilmente no cadastro nós tínhamos o perfil daquela criança. Tendo o perfil, começamos a nos preparar. Eu já trabalhava, né, no município com a educação inclusiva nas salas de recursos multifuncionais. Então, eu ia conversando e preparando a equipe como é que determinadas coisas precisavam acontecer para que aquela criança, então, pudesse estar ali, não só dentro do espaço, mas participando efetivamente. Então, ali começa. Só que, um dia, eu vi uma criança com síndrome de Down no templo e ela não foi para EBD, ela não foi para o culto infantil. Domingo seguinte, a mesma coisa, e aí eu fui abordar os pais. E aí eu digo assim para os pais: olha, você precisa levar a sua filha para participar, ela é uma criança, não deixa ela ir com você na sua sala, não. E aqui no culto, leva. E aí o pai me olha, assustado, como quem diz, será que ela não percebeu? Ele diz, ela não pode. Eu falei, mas por que ela não pode? E aí ele me olha insistidamente, como quem diz, não é possível que ela não esteja entendendo. Ele diz, ela tem síndrome de Down. Eu falei, sim, mas a programação é para ela também. E eu voltei para casa me perguntando o que dava insegurança para aquele pai, para aquela mãe, de não permitir que aquela criança chegasse até nós. Depois, me deparei, né, no espaço com uma criança cadeirante. Ela tinha paralisia cerebral. E convidei os pais, a mesma coisa, leva. Nós temos um trabalho para ser realizado com crianças. E a mãe diz, mas ela não entende. Ela
não pode ficar sozinho. Eu falei, se você desejar, você pode vir nos primeiros momentos até ela se adaptar, e nós ficamos e ajudamos. E a mãe nunca levou. Ambos não apareceram mais com as suas crianças na igreja. E até hoje eu me pergunto onde elas estão. E haviam outras crianças. Existiam as crianças que tinham os transtornos, existia crianças que tinham síndrome, existia a criança que tinha o TEA, o transtorno do espectro autista, e nós estávamos trabalhando. Mas algumas crianças nunca chegaram até ali. E aquilo também começou a ser uma inquietação. Por que é que essas crianças não estão chegando até ali? Então, era uma caminhada que talvez você enfrente na sua igreja. De que existam até essas crianças, mas os pais não achem que a equipe tenha condições para trabalhar com elas. Então, o que nós precisamos? Deixar a nossa equipe bem preparada, o melhor possível, a ponto desses pais poderem ficar tranquilos que seus filhos estarão sendo bem recebidos, acolhidos, respeitados. Então, é uma das nossas preocupações. Depois, nessa caminhada, eu comecei a perceber igrejas que estavam enfrentando situações difíceis, porque as crianças até estavam chegando, mas como trabalhar com elas? Então, essas eram realidades que eu começava a vivenciar, mas comecei a vivenciar muitas realidades muito tristes, muito difíceis daquelas. Ah, não, essas crianças aqui não. Ai, que horrível, baba, como fede aquela baba. Ai, ainda bem que não veio. Ai, eu não vou trabalhar, não. Hoje, tá, não, é você que leva jeito para isso. E eu comecei a também ver e conhecer realidades assim. Eu também não sei como é a realidade dos ouvintes, né? Se é uma igreja que diz assim, não, essas crianças não, nós não sabemos o que fazer com elas, nós não trabalhamos com elas porque nós não temos formação, nem os médicos sabem o que devem fazer com ela, querem agora entregar para a gente. Então, a gente tem que reestruturar esse pensamento. Mas eu gostaria de dizer que todo esse convite, ele tem uma base bíblica, tem um convite do Senhor, né, para nós. Não é simplesmente do que a ciência diz da possibilidade da criança. É o que o próprio Deus fala a respeito de todas essas crianças. Quando Pedro, né, lá em Atos, faz a seguinte declaração, Atos 10, no verso 34. Então, Pedro começou a falar. Ele disse, agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Então, Pedro descobre que Deus não fazia acepções e declara isso. Então, talvez você precise ajudar muitas pessoas a entender que Deus não faz acepção. Ele trata todos de modo igual e que ele aceita todas as raças, todas as condições. Deus nos aceita. Agora, a gente tem que pensar numa outra coisa que é importante também. Deus aceita todos. Então, aceita a criança que também tem deficiência, que tem transtornos, que tem síndromes, que tem dificuldades de aprendizagem, e também aquela criança que tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ele aceita a criança que é pobre, a criança que é rica, ele aceita as raças de povos indígenas, de povos africanos, de povos europeus, de povos brasileiros, todos. Deus não faz acepção. E, para deixar isso bem claro, o que ele faz num determinado momento, para que pudessem entender, ele diz, olha, nessa aceitação de todos, eu quero que vocês entendam que as crianças também. E aí, essa é uma realidade que todos nós conhecemos bem,
que é quando Jesus, né? A gente tem um registro lindo de como Jesus as recebe, e a gente encontra lá essa verdade sendo dita para nós em Mateus, né, 19, lá nos versos 13, quando ele diz assim, olha, depois disso, algumas pessoas levavam suas crianças para Jesus por as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí ele disse, deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam. E elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Então, Jesus pôs as mãos sobre elas e as abençoou. Agora eu pergunto para você: Jesus recebeu essas crianças. E teve aí nessa história o protagonismo de Jesus e teve o antagonismo dos discípulos. Jesus dizia, vem. Ele mostrava o que era correto fazer. Ele estava na supremacia do bem, do amor de Deus. Ele diz, olha, venham as crianças. E aí a gente teve por alguns instantes os discípulos dizendo, não, 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 não vem, não vem. E Jesus disse, não as impeçais. Agora a gente precisa pensar, o que nos impede? Talvez nos impeça porque nós ainda não preparamos a equipe, não preparamos a igreja, não preparamos as crianças para entender que a diferença são características do ser humano. Todos nós somos diferentes. E que a deficiência não tira a humanidade das pessoas. Elas continuam sendo pessoas as quais Deus as ama e também quer salvar. Então, uma das propostas que a gente pode fazer é uma história bem simples que existe, vocês podem encontrar essa história através do YouTube ou também no Google, né, que a gente acha tudo com facilidade, que, olha, vejam se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar, que está batendo um pouquinho de luz, estou tentando aqui colocar. É a história do Pocoyo, ser diferente. Ele é uma criança autista e para fazer com que entendam que ele é autista, mas é gente, criança, o autor, ele começa a mostrar que tem pessoas que têm gostos diferentes. Tem gente que gosta de comer bolo, tomar sorvete, comer pizza, comer sopa. Tem gente que não gosta de comer jiló. Eu não gosto de comer jiló. Tem gente que não gosta de comer rabada, e assim vai. E tem gente que gosta de livro, e tem gente que diz, eu não suporto ler. Tem gente que gosta de brincar de bonecos, outros de carrinho. E essa história, ela tem 53 lâminas. E em cada uma delas, vai mostrando para a criança e para o adulto que as pessoas são diferentes. Há um momento em que a gente tem a questão dos gostos das cores. Tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de azul, e vai chegando gradativamente às diferenças de todos. Quando diz, olha, nós não gostamos todos das mesmas coisas. Isso prova que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. E aí tem uma lâmina que é muito especial, que mostra como as pessoas são. Baixo, alto, usa óculos, negro, branco, amarelo, pardo, cabelos encaracolados, cabelos longos, cabelos lisos. Somos o quê? Todos diferentes. E aí tem uma apresentação muito especial de características que advêm de uma má formação,
que vem em função de um problema que às vezes a criança sofreu após o nascimento, que vão fazer o quê? Uma característica nessa criança, com uma criança que tenha uma deficiência. Então diz, olha, algumas crianças não conseguem andar. Outras não conseguem ver. Há quem não consiga falar e ouvir. E falam com as mãos. E há quem diga que há crianças que não percebem bem as coisas, que são esquisitas, que são estranhas. É assim que geralmente a gente ouve muita gente falar da criança que tem autismo. Nós precisamos mudar essas falas porque elas ferem. Elas ferem os seus pais. Ela fere ao que a humanidade diz em respeito à equidade, aos direitos. Então, nós não podemos continuar assim. Historicamente, foi o cristianismo quem ajudou que a humanidade parasse de matar as pessoas que nasciam com deficiência. Historicamente, isso é apresentado. O mundo conhece, não só o Brasil, o mundo conhece historicamente essa realidade de que as pessoas que nasciam com deficiência, algumas eram consideradas que tinham partes com o demônio. Olha que coisa triste. E por isso eram lançadas na fogueira. Outros, assim que viam seus defeitos, era má sorte, deixavam abandonadas. E uma criança que nasce, ela não tem condições de se cuidar. E elas morriam. E elas eram afastadas, ficavam em locais, em manicômios, em situações desumanas. Quando chegou o cristianismo, o mundo começou a agir diferente. Elas eram pessoas que tinham humanidade e que Deus também se importava com elas e que elas tinham alma, não poderiam mais ser tratadas assim. E aí começa o assistencialismo, o cuidado, o acolhimento, o tratar, dando a elas o direito da vida, bem como dando a elas o direito de uma casa, de uma moradia, de um tratamento que foi demorando chegar, foi muito lento isso na história, e aí a gente tem essa realidade. Agora, percebam, a gente historicamente viveu situações em que o homem segregava, matava, destruía aqueles que tinham deficiência. Cristo vem e diz, não é dessa forma, e nós acabamos de ler, porque Deus não faz acepção. Até mesmo as crianças, ele as recebe. Então, a minha pergunta é, por que muitas vezes, muitos de nós rejeitamos uma criança que tem uma deficiência, que tem um transtorno, ou que causa dificuldades e problemas no ministério? Não acredito. Lá vem fulano. Meu Deus, não é possível essa criança. Aí como eu gostaria que eu não tivesse. Você viu? Ele vem e atrapalha tudo. Olha, estava tudo bem. Foi fulaninho chegar. Você viu fulaninha hoje, como é que ela andou fazendo na classe? Ai, merecia era bem um chega para lá. Da gente não deixar para lá e não deixar mais entrar na classe. Vou avisar para sua mãe, hein? Se você continuar assim, você não pode mais participar da salinha. E nós vamos afastando. Aí aquela criança que tem a dificuldade na escola, que ela ainda não lê, que ela ainda não escreve, aí você diz, faz aí o trabalho, vamos, escreve na sua revista. E a criança te olha, engole seco, ela não sabe. E ela tenta, nessa hora, disfarçar. E ela, então, para sair daquela situação, ela brinca, ela faz uma bagunça, ela sai e vai para um outro canto. E aí ela ouve. Você não quer nada mesmo, né?
sei nem por que veio. Era melhor que tivesse ficado em casa. E a gente nunca parou para pensar que aquela criança já está com 9 anos e ela não sabe ler nem escrever. E a gente nem se importa, só julga que ela dá trabalho, que ela não quer saber de nada, não sei por que ela veio, nem precisava ter vindo se não quer participar. E nós não estamos fazendo o que nós somos convidados a fazer, que é abrir os braços, receber para abençoá-las, incluindo, sendo aqueles professores que vão chegar até essas crianças, não com o dedo apontando, mas pensando e traçando caminhos para que elas possam efetivamente participar de tudo o que o Ministério está propondo, porque é para ela também. E essa história do Pocoyo, ela é muito interessante, porque ela ajuda numa palestra que você pode propor a toda a sua liderança, até mesmo a pais, e até mesmo com a sua criança, entender que às vezes a criança que tem autismo, ela se sente assim, como se ela estivesse indo para um outro planeta. E quando ela chega lá, ela encontra pessoas diferentes dela. Olha como pode ser essa diferença. Tamanha. E como ela chega nesse mundo, com essas diferenças tão grandes, ela não consegue se comunicar. Ela não consegue dizer se está triste ou se está zangada. Ela não consegue dizer se está com sede ou com fome. Ela não consegue nem mesmo falar que necessita ir ao banheiro, que ela está sentindo dor, que ela está sentindo frio, que ela está sentindo calor. Ela tem muitas dificuldades. E aí, elas podem até fazer o que parece grandes birras, porque a gente chama de que ela se desregula. Aquilo é muito para ela, porque ela não consegue chegar até nós. E quem é que tem que chegar até essa criança? Somos nós, os adultos, que precisamos ajudar essas crianças. Somos nós quem temos um conhecimento, uma realidade da vida maior. E aí, elas podem ter comportamentos que parece que elas não estão se importando, mas toda criança gosta de ser amada, gosta de ser querida, gosta de ser recebida, gosta que se preocupem com ela. Todas as crianças. A que tem o transtorno opositor desafiador, ela precisa de ajuda. Aquela elétrica que não para, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela também precisa da nossa ajuda, do nosso entendimento. A criança que passou por uma situação de abuso está silenciosa, sem falar para ninguém. Ela é quietinha, aí geralmente, não estou dizendo que as crianças quietinhas tenham sofrido, eu estou falando dessas crianças que calam. Ela está precisando de ajuda e a gente diz, ai, parece um bichinho do mato, tão quieta, não fala nada, não faz nada. Ai, é apática, nossa, ô criancinha sem sal, ô criancinha sem graça. E assim os julgamentos vão ocorrendo. Aquela que é tímida, muito tímida, não consegue nem te olhar. E, então, fica de lado. O convite de Jesus foi para que todos pudessem levar as suas crianças até Ele. Ele abriu espaço. A igreja precisa abrir as portas. A igreja precisa abrir as portas. E aí, esse acaba sendo um processo que a gente pode utilizar para uma palestra, em que você vai mostrando que as diferenças, elas são características do ser humano, faz parte do ser humano. E aí,
ser diferente não é mal, é apenas ser diferente. Então, a dica é: junte o seu grupo e vão conversar sobre o assunto. Vejam o que a Bíblia fala. E aí talvez você tenha e perceba que um ou outro tem resistência e, não, mas eu não sei nessa hora o que eu faço. Aí você pega a sua Bíblia e diz assim: olha, eu vou te dizer o que você pode fazer. Lá em Romanos 12, diz como é que você vai poder trabalhar com essa criança. E aí você diz assim: olha, lá em Romanos 12, a partir do verso 3, eu não vou ler tudo, mas você começa assim: olha, por causa da bondade de Deus para comigo e para com você, nós fomos chamados de apóstolos. E eu digo a todos vocês que nós não devemos nos achar melhores do que realmente somos. Nós não somos melhores pelo chamado, por sermos seguidores de Jesus. Nós somos privilegiados. E aí ele diz: olha, pelo contrário, pensem com humildade. Então começa a pensar com humildade. Começa a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser usado, mas eu não sei. Como é que eu faço? O que é que eu faço? E a resposta do Senhor certamente vai te dizer assim: faça aquilo que eu já deixei que pudesse existir em você desde a sua formação no ventre da tua mãe. Porque a você eu dei o dom de anunciar a mensagem. Então, anuncie a mensagem. A você, outro, eu dei o dom de servir. Sirva. E a você, eu dei também ao outro o modo de animar a todos. Também dei o dom da generosidade. Dei também o dom da autoridade e do cuidado. Dei o dom de outros ajudarem com alegria. E dei o dom, todos esses dons, eu dei a vocês de servir, de ensinar, e ele vai dizendo a cada um qual foi o dom. Porque você sabe onde você é melhor. E é nesse lugar onde você é melhor que você pode servir e ajudar uma criança que chega na igreja e tem uma deficiência. Não é excluí-la. Eu não sei, jamais saberia, não consigo imaginar eu pegando e contando história para crianças com deficiência. Ok. Deixa para quem sabe ensinar e contar histórias fazer isso nos caminhos que tem de orientações possíveis para chegar até essa criança. Então nesse dia eu nem vou? Vai, porque você vai servir. Você vai servir também essa criança. Não tem aquele momento que a criança é levada ao banheiro, que a criança vai ter o lanchinho, que a criança vai pegar o lápis de cor, vai pegar o material. Não tem esse momento? Nesse momento, você pode servir. Um vai ensinar, o outro vai ensinar, o outro vai animar, o outro vai ajudar, o outro vai acolher, o outro vai se preocupar das coisas que precisam ser feitas ao redor para evitar que aquela criança se machuque. Então, há caminhos para cada um. Deus vai capacitar. E a gente tem que pensar, mas como é que eu vou fazer, então, para que essa criança, né, ela seja bem aceita, que ela seja participante, que os professores... Então, nós já falamos de uma estratégia. Tenha um encontro. Leila, mas na nossa igreja não está vendo ninguém. Então, a gente tem que pensar numa nova estratégia. Eu estava numa igreja, na verdade, eu não estava numa igreja. Eu conhecia uma igreja e conhecia algumas pessoas de lá, e a líder do Ministério com Crianças virou e falou assim: olha, a minha igreja está com muitos problemas de crianças com deficiência, inclusive crianças com autismo. Só que nós não temos coragem de contar para a mãe. Nós não conseguimos. A gente pensa, porque a mãe nega o problema, como é que a gente vai falar? E eu virei e falei assim: vocês precisam ajudar a esses pais a olharem para os filhos.
e se questionar e perguntar se eles têm algum problema. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, nós montamos uma estratégia. Bem, geralmente, a criança ela vai destoar, os pais vão passar a perceber que ela tem algum problema, principalmente se ela é filho único, né? Só tem aquele filho, quando elas vão para a escola. Quando chegar na escola, a escola vai começar a perceber que destoa, é diferente do que era esperado para aquela idade. Então, a escola vai chamar no primeiro encontro aqueles pais. Olha, fulaninho mordeu, bateu, quebrou cadeira, fez isso, não obedeceu, ontem não obedeceu, blá, 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 e foi falando o perfil daquela criança, e aí a mãe diz, em casa ele também é assim. Qualquer coisa que diga não, ele fica assim. Aí, geralmente, o julgamento das pessoas é: criança sem limite. Eu conheci uma vez, foi uma história muito engraçada, que a gente estava num local e uma criança estava assim, aprontando todas, e aí, ao término, quando os pais foram embora com a criança, uma pessoa falou assim: uma semana lá em casa, só uma semana. Bem, se fôssemos tratar de limites, talvez, mas se nós formos tratar da questão, e uma semana não seria possível, mas se fôssemos tratar da questão do transtorno daquela criança, nem uma semana. Precisamos de tempo para usar, gastar e se empenhar em ajudar essa criança. E aí, como eu ia falando, na estratégia. Então, foi-se montada uma estratégia. A escola já era maio, então possivelmente a escola já tinha chamado todos os pais por conta de nota, por conta de problemas de comportamento, por conta da criança ser apática. Os problemas da escola já teriam aparecido. E aí a coordenação, professores já tinham lá feito, vamos chamar esses pais, na reunião vamos falar sobre, pronto. Aqueles pais já estavam levando de volta para casa um problema. Não é possível, a professora disse que meu filho não lê. Como não lê? Ele já tem 10 anos e não lê. Não é possível, eu vejo, mas eu acho que é preguiça desse menino. Aí a outra foi para casa e disse, não fala. Claro que ele fala. Aí ela começa a perceber. Ele fala pouquinho. Na verdade, ele não fala nada. É que eu já estou tão acostumada, porque ele sabe. Não, mas ele fala. Não, fala. Não fala. E até essa mãe, esses pais têm dúvida. Aí o outro pega e cada um vai. Aí eles já foram para casa, estão perguntando como é que vão ajudar. E aí a gente criou o tema: Problemas na escola. Como enfrentar esse bicho-papão? Era a palestra. Eu tive o privilégio de ir, né? Fui convidada, eu estava tão somente ajudando a igreja a montar a estratégia para ajudar os pais que estavam, né? Apresentando crianças que a igreja estava, né? Dois especialistas na igreja estavam percebendo que a criança tinha, né, algum transtorno, inclusive o TEA, como eu disse. Eles pegaram e foram correndo para aquela palestra. E lá eles queriam saber os problemas. Será que meu filho realmente tem problema ou não? E na palestra eu pude falar de vários transtornos, várias deficiências e falar sobre autismo. Quando eu concluí aquela palestra, as mãozinhas começaram a levantar. É isso assim, assim, assim. O que pode ser? Isso assim, assim. Disse na escola que. E eu não respondia, isso é isso. Isso é aquilo, porque eu não sou da área da saúde. Eu sou psicopedagoga. E eu dizia assim, olha, é importante que veja, porque, né, pode ser, leva para um especialista. Então, aqueles pais já estavam começando a se preocupar e querer saber, é um problema ou não que existe? É uma deficiência ou não que existe? E aí, no término, eles vinham assim, em particular, me fazendo várias perguntas. Eu, hora nenhuma, dizia, é isso ou aquilo. Mas, mediante aquelas queixas, eu dizia, se preocupa, porque isso pode ser um transtorno de déficit de atenção. Olha,
Pelo que você está me falando, isso me faz pensar até que possa ser uma dislexia. E, olha, corre o risco, às vezes, de esse tipo de problema ser descalculia. Olha, essas situações é comum acontecer em crianças que têm o TEA, mas eu nunca dizendo o seu filho tem, essa criança tem. Eu não conhecia, eu não sou a especialista que os acompanha. E aí, eles foram para casa com aquela inquietação. Bem, só tinha feito a inquietação. E agora? A igreja tinha dado informações àqueles pais e aos professores, aos líderes, todos estavam na reunião ali, pensando criança, pensando as condições de crianças que tinham dificuldades e lembrando, fulano apresenta isso, Beltrano tem isso, mas não tínhamos respostas para dar. Aí foi proposto um segundo momento. Aqueles pais que tiveram várias perguntas e que não tinham ainda uma informação do que poderia ser, eles poderiam voltar para participar de uma triagem que era para falar dos seus filhos. Então, naquele dia, ia se ouvir o que aquela criança tinha. Qual era o problema dela? O que a escola tinha dito? O que ele percebia, os pais percebiam, a família percebia. E aquilo foi tudo registrado. Bem, segundo passo. E o terceiro passo? O que precisava ser feito? Veio atender essas crianças, mas atendê-las realmente como numa sala de atendimento, num consultório. Como é que seria isso? Era uma triagem. Então, o terceiro momento. Essas famílias, agora que se tinha todas as informações dos problemas que elas enfrentavam na escola e até mesmo dentro de casa, na igreja, na rua, porque aí começa o leque das informações a chegar, aquelas crianças agora iam passar por uma triagem. Então, eu fui convidada novamente, junto com a outra especialista, e nós montamos um horário para atendimento. Ali nós não íamos diagnosticar. Íamos fazer levantamentos que podíamos fazer mediante as nossas experiências e profissões para que a gente pudesse, então, orientar os pais. E, ao término de cada triagem, os pais voltavam e nós, então, sinalizávamos que aquela criança estava com muitas indicações de tais problemas, que seria importante que eles buscassem desde a informação do pediatra, para que o pediatra pudesse encaminhar para um neurologista ou para um psiquiatra infantil, para que pudesse ajudar e que levasse também, já que elas estavam em idade escolar, levassem também para uma avaliação psicológica, se pudesse, mas em especial uma avaliação psicopedagógica. Aqueles pais que buscaram, eles tiveram que lidar com as dores mais difíceis, de ver os seus filhos com as dificuldades. Mas ali, a igreja começou a ajudar que a inclusão daquelas crianças começassem a ser realmente, de verdade, a partir de dentro de casa. Porque enquanto um pai, uma mãe, uma avó nega que a criança tenha um problema, ela também, sem perceber, exclui essa criança de ter uma inclusão, uma vivência com a riqueza que for possível de experiências para ela. Então, ela passa a ser chamada de preguiçosa, de que não quer saber de nada, de que é uma bobalhona, de que é bicho do mato, de que ela não dá para as letras. É igual o pai, não dá para as letras. A cabeça dela não funciona. É igual o pai. Não, igual a mim. Eu tinha também dificuldades. E eles vão justificando. E essa criança não é cuidada, não é tratada. A igreja precisa abrir a porta para acolher, para receber. Mas a igreja também precisa abrir as portas para orientar e ajudar a esses pais a irem cuidar das suas crianças, dos seus filhos. Então, essa realidade que a gente vivencia, ela precisa ser pensada também na questão das nossas atitudes, porque a nossa atitude, ela pode afastar tanto uma família
quanto as crianças de conhecerem Jesus. Porque a família que não é acolhida na igreja com seus filhos que trazem a deficiência, né, que tem deficiência, essa família não quer estar nesse lugar. Então essas pessoas elas vão ficando isoladas. Mas essa não é a palavra que nós conhecemos da verdade. A palavra da verdade do Senhor diz que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós devemos abençoar as pessoas, que nós devemos agir com generosidade, que nós devemos fazer o ID para todo o mundo. E o que nós estamos fazendo? Então, nós paramos essa noite para pensar o que fazer, como fazer. O primeiro momento é dizer para o Senhor, Senhor, o dom que o Senhor colocou em mim, eu desejo colocar diante do Senhor para que essas crianças sejam incluídas. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu olhei aquela criança, aquela família e eu julguei. Eu não fui tolerante, eu não amei o meu próximo, trazendo no meu coração, mas trazendo como peso e obrigatoriedade. Eu quero mudar o meu comportamento, as minhas emoções em relação a essa criança. Me ajude a amar essa criança. E, em terceiro momento, é dizer, precisamos preparar a nossa equipe. Eu preciso me preparar. Precisamos preparar a igreja para receber essas crianças, porque elas crescem, elas se tornam adolescentes, se tornam jovens, se tornam adultos. E onde nós queremos a nossa criança, o nosso adolescente, o nosso jovem e o nosso adulto? Queremos que outros os levem e os afastem do Senhor, que abriu os braços, as recebeu, as abraçou, as abençoou. Nós queremos que elas continuem sendo recebidas, que o Senhor continue de braço aberto para recebê-las. Ou nós vamos nos comportar como os discípulos, dizendo, essas crianças aqui não. E na verdade, não é porque elas perturbam o Mestre, mas porque elas nos perturbam. Então, queridos, o convite para a inclusão é aquele que o Senhor falou para nós, né? Desde o momento, deixem as crianças virem a mim, para que eu as abençoe. E entendam que o Pai não faz acepção de pessoas, e que o dom que eu pus em ti é dessa forma que você vai poder contribuir para que ocorra a inclusão. Então, essa noite, né, de pensar em inclusão, parte por um pouquinho desses caminhos. Se o Senhor te trouxe até esse momento, é porque Ele já está tocando aí, mexendo no seu coração, dizendo, olha, fulano, perceba Beltrano, olha, tenha mais paciência, ajude aquela mãe. Deus já está tocando. Ou então, você veio e dizendo, vamos lá, vamos ver o que vai ser dito. E Deus está te dizendo, eu quero contar com você. Então, que a gente possa se colocar nas mãos do Senhor nesta noite para dizer, Senhor, nos capacite, nos prepare, porque nós queremos que a inclusão, que essas crianças também estejam sendo recebidas no reino. Ok? Amém. Amém. Amém, Leila. Amém, Monique. Fique à vontade, Monique. Uau! Você trouxe muitas coisas, a sua fala, muitas falas que nos fazem refletir sobre a inclusão nas igrejas. E você falou logo no final, né, sobre a igreja precisa abrir as portas. E quando você falou isso, eu fiquei imaginando uma família com os seus filhos ou seu filho buscando uma igreja com as portas abertas para recebê-los. E me passou à mente a imagem, né, dessa família procurando essas portas abertas e encontrando elas fechadas. E quantas portas estão fechadas? É muito triste. É muito triste.
assim, me emociono. Não tenho filho com deficiência, mas eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não cresci na igreja, mas eu tive muita porta fechada. Então eu sei o que é ter uma porta fechada. E quando se trata de igreja, e você leu aí, né, duas passagens, e uma das passagens que eu amo, que Jesus fala, deixe vir a mim, é uma das passagens que eu mais amo, né, que diz respeito às crianças de Jesus. E nós estamos impedindo como igreja. E quando eu falo igreja, não é pensar na estrutura de igreja, porque nós somos a igreja. E o que nós, como igreja, estamos fazendo para permitir, para facilitar esse acesso dessas crianças a Jesus? Muitas das vezes, de modo geral, não fazemos nada. Ficamos de braços cruzados e usamos o argumento de que a nossa igreja não tem criança com deficiência. Quantas vezes eu ouvi isso? Minha igreja não tem criança com deficiência, então... Isso é muito... E é aquela pergunta, né, Monique? Não tem onde elas estão. Onde elas estão. Onde elas estão? Dentro de casa? Exato. Né? Porque você citou um exemplo, né, de uma situação que ocorreu na sua igreja, de uma família que estava com uma criança, né, com síndrome de Down, e aí você, né, convidou aquela criança para ir para a sala, né, para participar dali da programação, e os pais olharam para você como se você não estivesse vendo, né, ou não estivesse entendendo, e você fala novamente, e ele... Então, né, você não está vendo que ela tem... Eu fiquei imaginando, quando você falou essa situação, de que talvez essa família, né, eles já tivessem tido decepções em outras igrejas. E como deve ser difícil. Talvez eles, por insegurança, por medo, talvez não, possivelmente, né, foi isso, eles não aceitaram ali o convite que você propôs. Né? Talvez eles preferem que o filho fique ali com eles, para que eles possam assistir o culto. E proteger. Exatamente, a proteção. Proteger. Né? Porque aqui eu sei o que está acontecendo. Aqui eu sei. E lá? Também. Porque as pessoas olham com desdém, descaso, desprezo. São tantos olhares que essas pessoas vivenciam de desprezo. Exatamente. E como é que vai realmente acontecer, né? Vão realmente se preocupar? E esses olhares, eu faço aqui uma relação com o olhar dos discípulos na passagem que você leu, que tentaram afastar as crianças de Jesus. São justamente, né, esse comportamento, né, esses olhares, né, essa atitude que Jesus ele não aceita. Jesus ele não fez isso. Eu falei aqui ontem, outro dia, né, até os próprios palestrantes citaram Jesus. O próprio Jesus ele fazia inclusão, porque ele não fazia acepção de pessoas. Então ele incluía a todos. Quem somos nós para olhar com indiferença, para olhar com olhar de preconceito? Tem pessoas que ficam olhando, tentando entender, e ficam olhando, e ficam olhando. Esse olhar constrange, esse olhar machuca, esse olhar dói. Exclui. Esse olhar exclui, esse olhar tira daquela criança, né, o desejo de estar naquele ambiente, porque ela percebe, a criança ela percebe muito mais do que a gente, elas são muito mais sensíveis. Ela percebe quem gosta dela. Exatamente. Exatamente. E nós falamos pelo olhar também, né? Então, nós precisamos parar de falhar. A gente precisa se preparar para não falhar. E não só se preparar, mas buscar em Deus o amor para que possamos amar essas crianças, acolher essas crianças, como você falou, ajudar, orientar os pais, porque não é só a criança, é a criança e a sua família.
Então, a igreja, né? Se a igreja tem um ministério de família, por exemplo, esse ministério precisa estar preparado também para acolher essa família, né? Assim como o ministério infantil também precisa estar preparado para acolher não só a criança, mas também a família, né? Porque é uma questão de relacionamento. Vai se criando um relacionamento. A pastora Leonora esteve com a gente ontem, antes de ontem, ela falou sobre isso, né? E eu falei para ela, é o relacionamento. Se eu vou na igreja da Leila e eu não conheço ninguém, nem mesmo a Leila, vamos supor, estou conhecendo só aqui. Mas se eu vou na sua igreja, né, e eu tenho um filho com deficiência, e a sua igreja ela abre as portas para me receber, uma coisa é abrir as portas, e você recebe, mas recebe com um olhar de discriminação, um olhar preconceituoso. É melhor não abrir as portas, é melhor deixar as portas fechadas. Outra coisa é você abrir as portas e você ser bem recebido, ser acolhido, né? Receber ali orientação. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante foi a questão do cadastro, que você falou assim, de uma forma assim, muito sutil, né? Ali no cadastro, as mães, eu não lembro agora a palavra que você usou, mas Elas vão dando dando informações, né, informação. das crianças. Então, você pergunta assim, tá lá fazendo cadastro. Aí você pergunta assim, já sabe ler? E a mãe diz assim, não. Só que lá na idade, quando ela falou, você anotou lá 9 anos. Não precisa perguntar mais nada. Não precisa perguntar, ué, não sabe ler? Espera, porque essa mãe tem que sentir a vontade de dizer qual é o problema. Exatamente. Gosta de brincar de quê? Como ela responde quando ela é chamada a atenção? Se ela está fazendo uma coisa errada, como é que ela responde? Quebra tudo! Ô, criança horrível! Opa, peraí, vamos pensar nessa criança. Ela gosta de participar cantando? Não gosta de nada, só vive nos cantos. Cada perguntinha sutil te leva a querer entender por que aquele comportamento que não bate com aquela idade. A criança de 5 anos é muito curiosa. Ela quer contar muita coisa do que ela vê, do que ela viu. Ela quer saber das coisas. Está muito apática. A despeito dela ter deficiência ou não, o que está acontecendo com essa criança? A gente precisa se preocupar. Está com o olhar, os ouvidos atentos para ver e ouvir. Sim. A criança e os pais dessas crianças. Aproveitando essa sua fala, a pastora Leonora ela até aconselhou, né, nessa questão de você, no caso, abordar no seu caso é o cadastro, né? Você pega o cadastro e tal, você observa. Tem que ter muito cuidado, como você falou ali, né? Você até deu um exemplo da maneira como vai falar, né? Vai se expressar. Nenhum relacionamento ele começa, né, já assim, de uma forma agressiva, de uma forma invasiva, né? Porque é invasão, você está invadindo o espaço da pessoa, né? Muitas das vezes com suposições, com achismo, que não é ali a realidade, né? É o que eu falei, até conversei com ela ontem sobre isso. As pessoas olham o diagnóstico e não olham a criança. As pessoas muitas das vezes não olham nem uma coisa nem outra e criam o seu próprio diagnóstico. E, Monique, você falou uma coisa muito interessante. Elas olham o diagnóstico. O problema é que elas olham o diagnóstico e não sabem nada sobre o diagnóstico. Exatamente. Então, não faz qualquer diferença. Aí, ela tem que olhar quem? A criança. Mas ela olha o problema. Então, tudo que ela vê é que usa uma cadeira de roda, que não enxerga, que baba, que não lê, que é agitada, não para um segundo.
e ela só vê o problema. Só que nós não somos convidados a olhar o problema. Nós somos convidados a olhar o ser humano, porque a gente tem que amar o próximo, como amamos a nós mesmos. Amém. E nós não amamos as nossas deficiências, no sentido do que nos falta. Eu não amo as minhas falhas. As minhas falhas eu quero melhorar. Eu amo aquilo que é bom em mim. Então a gente precisa olhar o outro e amar o que há de bom nele, no sentido de que não é o que lhe falta que torna ela incrível, especial, capaz, linda, porque a gente ouve coisas do tipo: mentira, mentira, tão bonitinha e EDI, deficiente intelectual, coitadinha. Ai, nem dá para imaginar, né? Pobrezinha. E assim vai. As diversas falas sobre a criança. Eu conheci um caso que era assim: a mãe do cadeirante, a mãe do cadeirante, a mãe do cadeirante, a mãe do cadeirante. Até que um dia nós fizemos uma reunião com o grupo e falamos assim: a mãe do cadeirante tem nome. E o cadeirante também tem nome. Então vamos entender por que tem nome? Vamos entender qual a história. A gente pode olhar uma coisa, o que o outro tem que, né, superar diariamente, e aquilo ser que o marca. A gente olha para o outro e diz: aquela fofinha de olhos azuis. Aí quando vai falar do outro: como não sabe, menina? Claro que sabe. Aquele que fica pegando assim os negócios e comendo, sabe nem o nome. Pega assim os negócios, umas porcarias e come. Aquele, é desse que a gente está falando. Exatamente. O outro, ai, aquele fofo que vem que é uma gracinha, você já viu como é que vem? Tão fofo, tão combinadinho, parece um homenzinho lindo. É assim, o fulaninho. Mas quando vai falar da criança com deficiência, menina, não é possível que você não lembre. Aquele, ó, aquelezinho que pega e fica lá no cantinho, só pegando e mexendo as coisas assim, e se suja e fica rolando no chão. É dele. A criança tem nome. Essa criança tem pai e mãe. Tem nome. Então a gente precisa entender que é isso que faz do outro também sujeito. Ele tem uma identidade. E a gente tem que se relacionar com esse sujeito, com essa identidade, com essa criança, com esse nome, com essas histórias. Porque a história da criança não é só o que ela não tem, não é só a deficiência. Ela tem coisas incríveis, maravilhosas, que os pais poderão contar, se a gente quiser ouvir, quiser estar caminhando junto com essa família. Amém. Leila, nós tivemos aqui alguns comentários, né? Você pediu que as pessoas colocassem, mas tivemos aqui um comentário da Márcia, que ela falou assim: lembra que você pediu que o pessoal postasse sobre a questão de crianças com deficiência na igreja? Então, a Márcia Silva, ela falou assim: pouquíssimas crianças. Também fiz esta mesma pergunta após um curso de reciclagem numa instituição de reabilitação. Onde estão essas crianças que não estão em nossas igrejas? Esse foi o comentário dela. Márcia, como eu fico feliz, porque Deus já está te incomodando. Exatamente. Quando você fez essa pergunta, Deus estava dizendo assim: Márcia, eu quero contar com você. É um convite do Senhor. Essa inquietação, entenda como um convite do Senhor para a gente trazer esses pequeninos para dentro do espaço das nossas igrejas. Amém. Tivemos um outro comentário, mas não referente ao que você comentou antes,
Mas a Patrícia Teles, ela colocou assim: meu filho tem 8 anos, é autista, não sabe ler e só escreve copiando. Por muito tempo ouvi de professores da escola dominical que ele era muito agitado. Hoje, com o diagnóstico, não aceito mais isso. Então você vê a falta de preparo, né? Sim. Como é mesmo o nome dela, Monique? Desculpa. Patrícia Teles. Patrícia, eu não sei se você já teve o privilégio de conhecer ou saber que existe a comunicação alternativa. E o seu filho vai poder aprender a se comunicar com a família e também com todas as outras crianças na escola, na igreja, a partir da comunicação alternativa, onde ele não tem a fala, mas ele poderá ter outros caminhos para poder se comunicar, pranchas de comunicação, softwares e várias outras possibilidades. Agora, é muito importante, talvez, nesse primeiro momento, que você seja a mediadora até o espaço da sala. Não é para acalmá-lo, mas para ajudá-lo a participar do que acontece naquela sala. Então, se não tiver ninguém por enquanto, talvez você seja a pessoa que vai ser o modelo para eles. Por exemplo, bem, Evan vai ensinar sobre Jesus o bom pai, leva para ele, né? Você leva, a professora lá vai contar a história, mas você leva para ele em miniaturas para montar lá um aprisco, né? Coloca lá no cercadinho várias ovelhinhas, coloca um pastorzinho, um desenhozinho e tudo, e você diz assim: olha, o pastor cuida das suas ovelhinhas. Isso aqui é uma ovelhinha. Se você tiver alguma coisa que possa, né, que ele não tenha nenhuma rejeição sensorial, você deixa ele sentir alguma coisa que lembre o pelo da ovelha. Depois disso, você diz assim: olha o que a Bíblia diz, que Jesus é semelhante, é igual, parece. Parece não, Jesus é também um pastor, um bom pastor. E ele cuida das ovelhinhas. Sabe quem são as ovelhinhas, filho? Para Jesus, somos nós. Ele trata a gente como se fosse ovelhinha. Então, mesmo cuidado que o pastor tem com a ovelha, você vai fazendo ali a mediação. O professor está lá, mas você está ali com seu filho. Com objetos, com desenhos, com miniaturas. E ali você está, ajudando, né, a ele a entender aquele momento. E aí você vai participando gradativamente. Você não precisa ter tudo naquele dia pronto. Aí se você leva para ajudar numa atividade, aí eles vão começar a olhar. Bem, a Patrícia está fazendo isso. Nós devemos também começar a fazer alguma coisa. E você, a exemplo, vai ajudando a essa liderança a entender que seu filho também é ovelha desse bom pastor. Tá? Então é uma dica. Não deixe de levar, não deixe de participar. Talvez você precise nesse momento, né, nesse primeiro momento, ser aquela mediadora, aquela quem vai acompanhar e ajudar o seu filho no bebê, no culto infantil, do modelo, dando exemplo e deixando bem claro das potencialidades, da capacidade que o seu filho tem. Porque o seu filho, Deus permitiu que ele viesse diferente, eu sempre falo, para que nós aprendêssemos muita coisa. Então, nós é quem estamos precisando aprender com as pessoas que estão se superando e mostrando para a gente que elas têm muito, muito, muito a nos ensinar. Fica a dica. Amém. Ela colocou aqui: agradeço a indicação da comunicação alternativa. Eu uso muito material reciclável e o Lego para criar as histórias e contar para ele. Maravilha, né? Muito bem, Patrícia. Então, houve outros comentários aqui sobre precisar envolver todos os membros geral da igreja, fazer uma chamada. Eu também concordo que isso é importante, porque a igreja toda precisa ter essa consciência, nessa visão.
Sim, até porque eu conheço uma situação em que a mãe ia com o filho autista para a igreja. Quando chegava lá, tinha uma professora que recebia a criança com atenção, com carinho, mas o recepcionista da igreja tratava com hostilidade. Toda vez que aquela mãe chegava, dizendo, não sei por que vocês estão chegando, já vai essa criança começar a perturbar. Eita! Então, numa recepção, as primeiras dessa mãe era ouvir aquele irmão falando mal do seu filho. Então, a igreja por inteiro precisa se preparar para receber essa criança. Amém. Foram essas colocações que nós tivemos aqui. Tiveram alguns comentários elogiando as suas colocações, a sua forma de ensinar. E eu agradeço muito pela sua participação, Leila, por tudo aquilo que você compartilhou conosco nessa noite. Foi uma bênção. Eu amo te ouvir, amo os seus ensinamentos. Continue sendo essa bênção, deixando Deus te usar no ensinamento dele. E que as igrejas despertem, né? Amém? Despertem para a inclusão. Não só o ministério com crianças, mas a igreja como um todo, porque não são só crianças, são crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo idosos, que estão fora da casa do Senhor, por não encontrar portas abertas. Então, louva a Deus pela tua vida, pelas suas colocações aqui, que nos fazem refletir mais e mais, e fazer com que a gente perceba que é urgente a inclusão. Não é algo para esperar. E é importante que a gente não... Se a sua igreja realmente não existe na região, na redondeza, crianças com deficiência, não espere que elas cheguem para se preparar. Se preparem para quando elas chegarem. Então, a primeira coisa. E se elas já estão, né? Se elas já estão, não espere mais tempo para começar a fazer com que esse olhar de respeito, de inclusão, ocorra com toda a igreja. Começa já a fazer toda essa proposta. Vamos conscientizar a igreja, vamos ensinar, vamos perguntar à mãe algumas coisas que nos ajudam a saber como fazer o trabalho. Então, vá recebendo essa criança e vá realizando o seu ministério de inclusão. Ok? Eu que agradeço, Monique, foi uma bênção a gente poder estar juntas, é uma alegria a gente poder falar de algo que Deus toca no nosso coração. Bem falou a querida, eu também me pergunto, que todos estejam agora se perguntando onde estão e descobrindo onde elas estão. Escancarem as igrejas, escancarem as portas, arregassem as mangas, né? Comecem a ajudar. Que essa seara seja frutífera para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada por esse momento tão gostoso junto a você e poder conhecê-lo de uma forma agora tão mais próxima, tão mais perto. Meu coração fica muito feliz nesse momento, viu? Gostaria que soubesse. O meu também. Muito obrigada, Leila, pela sua participação. Que Deus te abençoe o teu ministério, a tua vida. Em nome de Jesus. Um grande beijo para você. E até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Deus te abençoe.